Olá, turma! Estamos retornando agora para a segunda parte da nossa aula. Nós vamos falar agora sobre convulsões. Falamos na aula anterior sobre fraturas, vamos fazer uma pequena revisão. Mas para iniciar a nossa aula, está lá na página 44, capítulo 9. A professora vai compartilhar a tela com vocês. Eu vou iniciar a nossa aula uma frase para você pensar, não foi eu que disse, tá? Eu achei muito bacana quando o Albert Einstein falou que a nossa mente, ela é como um paraquedas, só funciona se tiver o quê? Aberta. Então vamos abrir a nossa mente nesse momento para que a gente possa aprender um pouquinho mais e entender sobre os medicamentos para convulsão. Só que antes da gente iniciar essa segunda parte da nossa aula, vamos fazer uma pequena revisão. Qual era o meu intuito que vocês saíssem da aula anterior? Sabendo o que é uma fratura, que ela é um rompimento total ou parcial de um osso e que existe vários tipos. Ó, um exemplo aqui dessa imagem que eu trouxe. Pode ser cominutiva, pode ser em galho verde, pode ser interna, pode ser externa, pode ser aberta, pode ser fechada. Existem, então, vários tipos de fraturas. E que os primeiros socorros são super simples. Às vezes tem coisas que é mais ficar atento àquilo que não se deve fazer para não prejudicar o atendimento do nosso cliente. Então, não mova o cliente, é importante que se chame o socorro. O gelo, ele é um forte aliado, porque ele é vasoconstritor, ele vai ajudar a não juntar hematoma. E a professora também explicou da diferença entre entorse, fratura e luxação. Fratura, quebra do osso. Entorse é quando houve uma distensão ou uma torção dos ligamentos. Agora, a luxação é quando houve um deslocamento desse osso, podendo ter prejudicado ou não os tendões. Mas na luxação houve um deslocamento e não uma quebra. Então, às vezes, só o fato de movimentação. Mas como não dá para a gente saber, tem que levar para o socorro. Para quê? Para fazer um raio-x para ter certeza. Então, fizemos uma breve revisão. Agora, nós vamos falar do quê? De convulsão. Mas primeiro, eu gostaria de saber assim, vamos entender um pouquinho o que é a convulsão? Amanda, na sua opinião, ou o que você tem de conhecimento a respeito de convulsão, as pessoas confundem a convulsão com a epilepsia. Todo mundo que tem epilepsia tem convulsão? Você sabe disso? Sim ou não? Não. Não? Ok. Não souber, não tem problema. Larissa, você sabe diferenciar a convulsão da epilepsia? Sim ou não? É principalmente pela causa? Ouvi um pouquinho baixo, não consegui te entender, Larissa. Tem a ver com o que causa? Com causas? Quase lá. Vamos ver. Maria Eduarda, eu vou desativar o seu som. Sabe a diferença entre uma convulsão e epilepsia? É a mesma coisa? Não. Não, então vamos anotar? Bem bacana? Ó, em primeiro lugar, já que a gente está falando em convulsão, observe como existe um exame que ele chama eletroencefalograma. Ele é um exame que é feito para... É como se fosse para poder verificar como é que está o funcionamento das ondas cerebrais, ou seja, do funcionamento do nosso cérebro. Epilepsia, sim, é uma doença que pode ser parcial, pode ter crises parciais ou crises generalizadas. Já a convulsão, ele é um distúrbio que faz o quê? É a contração muscular involuntária de todo o corpo. Ou seja, houve um mau funcionamento no cérebro, a perda de consciência quando se está numa crise de convulsão. Então, convulsão. Se alguém tiver uma febre acima de 40 graus, ela pode ter uma convulsão, correto?
O importante da convulsão, ou que você tem que se atentar, é que uma convulsão, ela pode ter perda de consciência, sim, durar até 5 minutos. Passou disso, são lesões que podem acontecer no cérebro. Então, pensando nisso, vamos entender um pouquinho assim, ó. Tem convulsões que ela pode ser classificada de dois tipos. Chama-se convulsões focais e convulsões generalizadas. Porque, assim, a crise convulsiva são inúmeras contrações que a pessoa tem involuntárias do músculo. É como se aqui dentro da nossa cabeça fosse igual um pisca-pisca de Natal. Então, os neurônios, eles transmitem informações de um para o outro o tempo inteiro. Vamos imaginar que aqui é uma central de pisca-pisca, mas está em pânico, está tendo uma convulsão. Ou ainda, arrancou uma lâmpadazinha. Ela vai ficar desordenadamente durante algum tempo. A focal, ela dura ali questão de segundos, não passa de 1 minuto, entendeu? Atinge o nosso cérebro. Lembra lá no sistema nervoso central, que a professora falou, que existe o hemisfério norte, o hemisfério sul, ou seja, tem o lado direito e o lado esquerdo do cérebro? Então, um dos hemisférios do cérebro apenas é atingido, no caso da convulsão focal. Isso quer dizer que não vai haver uma perda de consciência, não vai ter uma alteração motora. Então, não é toda convulsão que é igual. E existe a convulsão generalizada, tá? Dos dois lados. É aquele caso que a pessoa perde a consciência, cai no chão, é onde começa a salivar como se tivesse um sorrisão na boca. Então, as causas, né, relacionadas a essas alterações da função cerebral, é porque essas convulsões, elas têm classificações. Então, ou seja, essa focal simples, que eu falei para vocês, tem dois tipos, né? Essa convulsão, a pessoa não perde a consciência. Ela experimenta alteração, um exemplo, cheiro, sabor, sentimento, ela consegue entender. Agora, a focal complexa, a pessoa fica confusa, fica tonta durante alguns minutos ali. Então, tem que ficar atento, se houve uma convulsão complexa, anotem bem o que a professora está falando. E você que não conseguiu assistir a aula agora remota, aqui online, está assistindo o vídeo depois, anota isso que eu vou falar. Tem que tomar muito cuidado com essa história de tentar dar água para alguém que acabou de ter uma convulsão. Aqui eu não falei que entra em pânico? Então, ó, o ato da gente deglutir está correlacionado aqui. Então, lembra lá da aula do choque elétrico? Assim como o choque elétrico, a convulsão, tem que estar muito atento porque mexeu com a parte neurológica. Então, aqui funciona tudo o restante do corpo. Da água, de repente, vai fazer com que essa pessoa engasgue. É muito sério, tá? Ainda, olha só. Existem convulsões, que existem classificações em relação ao quê? Sintoma, duração do episódio. Ou seja, a tônica. A pessoa perde o tônus muscular. Desmaia ali, cai completamente sem consciência e começa a fazer o quê? Se debater. Quanto que isso acontece? Às vezes, várias vezes durante o dia. E a convulsão tônica, ela é generalizada. Essa convulsão é mais comum, tá? A pessoa fica com rigidez, a contração involuntária, saliva muito, ela emite sons. Só que ele é de 1 a 3 minutos. Por isso que é importante marcar. Nós vamos falar sobre o primeiro socorro com relação à convulsão. Então, teve um episódio de convulsão, a pessoa vai ficar cansada, como se ela tivesse colocado o dedo na tomada, um cansaço muito grande. Por quê? Ela desgastou ali o cérebro. Não é só quando a gente faz atividade física que ele se sente cansado. Uma pessoa pode ficar cansada do corpo dela quando ela trabalha demais. Então, ela está mentalmente cansada, ela está sobrecarregada. Então, isso pode acontecer por vários motivos. Uma convulsão não é porque a pessoa tem epilepsia. Pode ser um traumatismo craniano, acabou de acontecer um acidente, bateu a cabeça forte, seja de carro, seja de moto, febre muito alta. A epilepsia é uma das causas. Então, quem tem convulsão não é porque tem epilepsia.
Mas quem tem epilepsia, quem tem a doença da epilepsia, sempre vai ter convulsões, principalmente quando ela não tomar medicamento. O alcoolismo, a pessoa pode beber tanta bebida alcoólica ao ponto de ter uma convulsão. Determinado tipo de drogas, seja ela lícitas ou ilícitas, tá? Determinado tipo de medicamento pode ter como causa a convulsão, tumor cerebral, lesão neurológica, choque elétrico, e tem ainda a hipoglicemia e até origem desconhecida. Então, isso quer dizer que a convulsão pode ser algo que não seja tão comum. Às vezes está seu cliente ali, ele tem epilepsia, não tomou o medicamento, porque quando ele não toma, ele tem crises. E ainda existem outras causas. O que seriam essas outras causas? Agente químico, tipo um veneno. A pessoa tomou um veneno, inalou ali um veneno muito forte, ela pode ter uma convulsão. Hipocalemia, hemorragia intracraniana, edema cerebral, intoxicação por gases. Tudo isso pode fazer o quê? Pode dar convulsão. Então, vamos lá. Se você está anotando aí, o que é interessante saber? A pessoa, em algum desses casos, vai ter perca repentina de consciência. Essa é a mais comum. É aquela que todo mundo fica com medo, que a pessoa fica parecendo... Fazem até uma piada que eu acho desnecessária. Ah, parece que está com um sorrisão na boca. Está parecendo cachorro quando está com raiva. Essa é a mais comum. Então, para saber que se trata realmente de uma convulsão, existem alguns sinais e sintomas aí. Tremor descontrolado, o dente da pessoa fica cerrada, por quê? Sistema nervoso central, musculatura. Ela tem espasmo involuntário, começa a babar, espuma a boca. Detalhe, para ver uma coisa assim muito chata, e por isso que a pessoa, quando volta, ela fica constrangida. Tá com a bexiga cheia, ela faz xixi na roupa. Tá com o intestino com fezes, ela evacua na roupa também. Então, imagina. E detalhe, se você perguntar para ela se ela sabe o que aconteceu, ela não vai saber. Então, muito desagradável. Você imagina se seu cliente está lá na farmácia e a pergunta é a seguinte. Ô, Maria Eduarda, se você tá lá na farmácia, no balcão, ou você está lá na farmácia de manipulação, o que seja, o cliente começa a ter convulsão. Você vai olhar, você vai lembrar dessa aula, vai ver que a cliente caiu no chão, perdeu a consciência, começou a se debater, ficar rígido e salivar excessivamente. Você saberia como agir em caso de alguém ter uma convulsão perto de você? O que você deveria fazer? Olha, pelo que eu estava lendo aqui na apostila, a gente tem que afastar, tipo, dos objetos que ela pode se machucar, né? Certo? E afastar as pessoas curiosas e proteger a cabeça. A primeira coisa é a cabeça que eu tenho que pensar, Maria Eduarda? Sim, creio que sim, né? Por quê? Porque a pessoa vai começar a se debater e pode ter até um traumatismo, não pode? Uhum. Então, É olha... o que a minha mãe me falava, porque quando eu era pequena eu tinha muita crise de convulsão. Cheguei até a fazer tratamento, então ela me contava brevemente os meus casos. É assim, para quem não é acostumado, é meio assustador, entendeu? Por quê? A pessoa perde a consciência e aí tem um tal do misticismo com o dedo. Pode pôr o dedo, a pessoa não engasga com a língua dela, Maria Eduarda? Sim. Engasga? Ah, minha mãe disse que sim, né? Pode chegar a meio que enrolar a língua. Aí você pode pôr o dedo na língua lá e tirar a língua para fora? Não, aí a pessoa pode engasgar com o teu dedo. Ela pode fazer o quê? A pessoa pode chegar a engasgar com o seu dedo também, não pode? Você vai estar com o dedo dentro da boca da pessoa? Você acha somente que ela iria engasgar? Não, acho que A somente pessoa engasgar pode não. arrancar o seu dedo fora. Você sabia disso? Não, dessa parte não. Pela força que ela fica, como ela tem contração involuntária tão forte, primeira coisa, nunca põe o dedo na boca de alguém tendo convulsão para tirar a língua para fora. Ela não vai engolir a língua. Nem ainda, outro dia eu ouvi de um aluno meu, eu fiquei assim, enfiar um garfo. Se você não for legal, pode quebrar o dente da pessoa. Por exemplo, tá lá a pessoa tendo convulsão, você chega com... Ela vai fazer isso, ela pode quebrar os dentes.
Então, assim, isso é involuntário, ela não sabe a força que ela tem. Primeira coisa, então, vai socorrer alguém, é exatamente isso que você falou, Maria Eduarda. Afasta os objetos do chão que possa causar o quê? Uma fratura. E ainda, afastar curioso. Amanda, olha só, a Maria Eduarda ele falou então sobre colocar o dedo na boca, né? Mas a professora estava explicando anteriormente sobre o tempo de duração de uma convulsão, que ele pode durar até 3 minutos, e é importante que ele não passe de 5 minutos. Por qual motivo que você acha que é importante não passar de 5 minutos? Ah, não sei. Você acha que se deu uma vez e o cliente voltou, vamos supor, deu uma convulsão lá 2 minutos, você chamou a ambulância, passou a convulsão. Na sua opinião, você acha que essa convulsão pode voltar, Amanda? Eu acho que pode. Sim. Por isso que é importante guardar quantos minutos, viu? E detalhe, se ela ultrapassar 5 minutos, pode começar a causar lesão cerebral na pessoa. Então, olha só. Vamos supor, deu a primeira convulsão aí, você está assistindo aí, ó, a nota bem bacana. Quanto tempo durou? Vira a pessoa de lado. Primeira coisa é proteger a cabeça. Não coloque, pelo amor de Jesus, o dedo na boca da pessoa, nem coloque, nem invente de dedo, nem talher, nada de colher, garfo, faca, nada desse tipo. Pode quebrar a dentição da pessoa. Ali, ó, virar. Ó, outra coisa, já vi muito por aí, às vezes tem que chegar e intervir. As pessoas seguram o braço, falam, ela tá batendo o braço. Aí a pergunta é, Larissa, uma pessoa que está tendo convulsão, pode 2, 3 pessoas parar e segurar ela? Não, Por quê? porque aí pode fraturar. Só machucar, não é? Tanto a pessoa que está tendo como quem está segurando. Porque a pessoa fica com muita força. Afasta curioso, protege a cabeça, conta quanto tempo e chama o socorro. Ó, um chama o socorro. Nada de ficar cruzando braço, cruzando perna, não fica mexendo na pessoa. Se possível, tiver um pano, afrouxa a roupa dela. Lembra que eu falei? Provavelmente, se tiver com a bexiga cheia, vai fazer xixi. Se tiver com fezes, vai vacuar na roupa. E aí, quando ela voltar, então, como que eu vou agir? Não tenta colocar o paciente durante uma convulsão, vai ficar contendo ele, segurando ele, não adianta, é forte. Coloca ali a pessoa no chão, afrouxa a roupa, mas deixa tampada. Não vai afrouxar a roupa, deixar a pessoa, de repente, até com o órgão genital exposto. Misericórdia, porque a pessoa não sabe o que ela está fazendo. Procura deitar o paciente de lado, cabeça ali, ó, virada. Por quê? Ela pode, até quando ela voltar, ela vai salivar, ela pode salivar, voltar e vomitar. Então, protegeu a cabeça para evitar traumatismo. Põe nada lá não, que ela pode quebrar o dente dela, então não é algo bacana. Qual que é a atenção especial hoje? Que, de repente, se não tiver anotado aí, você está acompanhando a professora aí na apostila, e você vai dizer assim, professora, eu não estou achando onde você está falando sobre isso. É sobre medicamento. Um exemplo, Amanda, você pegou amizade com o cliente, você sabe que ele tem, o seu cliente, ele tem a epilepsia, correto? Então, você sabe que sempre ele vai lá e compra o medicamento. Naquele dia, ele faltou um dia, ele estava sem dinheiro, ele não comprou. Toda vez que uma pessoa que tem epilepsia, ela deixa de tomar, ela passa a ter crise. Você sabe que o seu cliente toma o medicamento. Ao voltar, você pode dar o medicamento para ele? Eu acho que sim. Então, você viu como é que a professora sempre vai trazer problemas para a vida de vocês? Sempre situações para vocês pensarem como agir? Ó, não se deve medicar a pessoa. Mesmo que ela diga assim, ó, moça, eu tô com meu medicamento aqui no bolso. Sabe por quê? Você pode estar dando um medicamento para ela, Amanda, a hora que ela tomar esse medicamento entrar na via errada e ela morrer asfixiada, ela morrer afogada. Você acredita nisso?
Uhum. Não dá para deixar a pessoa sozinha nem dar o medicamento para ela. Tem que ter certeza, porque às vezes você pergunta assim para a pessoa: você está bem? Ela fala assim: eu estou bem, eu estou bem. Mas no fundo ela não está. Ela não se recuperou ainda. Entendeu? Então, não dê medicamento, não deixe a pessoa sozinha. Se a convulsão for provocada por acidente, principalmente, você está lá trabalhando, teve um acidente na frente do seu trabalho, nada de tirar a vítima do lugar, nada de inventar de atender, se você não souber o que fazer. O fato, às vezes, de ligar para a ambulância, você pode chegar lá, né? Linha segurança, local, vítima, e ver é uma coisa. Se você não souber o que fazer, não faça errado. Ligue que alguém vai te orientar o que deve ser feito, ok? Se vocês estão anotando aí, anticonvulsivantes é o quê? É a classe dos medicamentos que é tratado o quê? Para convulsão. Ou seja, indivíduos que têm epilepsia, ou seja, problemas lá no sistema nervoso central que causa convulsão, ele toma fenobarbital. Então, se a professora, se a professora pedir ali uma referência para você, qual o medicamento? Gardenal é a marca, tá? Gardenal, o nome do princípio ativo para esse tipo de atendimento é o fenobarbital. Gostaria que você ficasse atento ao seguinte: o fenobarbital, ele não tem só de 100 miligramas, ele tem de 50 também. Então, tem que verificar qual é o que o paciente toma. Então, até agora, a gente falou o quê? Convulsão. Então, se eu vou socorrer alguém, eu tenho que entender que não é toda convulsão que é igual. Tem convulsão que a pessoa vai simplesmente na sua frente, durante alguns segundos, vamos lá, 30 segundos, ó, você vai contar aí comigo. Ela não perde a consciência. Ela tá ali assim, ela tem esses espasmos, ela começa a se debater, 30 segundos depois ela passa. Você até fica assim, hã? Esse é um tipo de convulsão que atinge apenas um lado do cérebro. A convulsão que atinge os dois lados é aquele que a pessoa vai cair, vai ficar inconsciente, vai começar a se debater, aonde, lembrando bem, que o primeiro procedimento é pensar no cuidado com a cabeça dessa pessoa, para que evite que ela sofra um traumatismo, uma lesão na cabeça. Gente curiosa, e é muito desagradável, alguém tendo convulsão, aparece um espírito de porco, pega celular e começa a filmar. Eu fico brava, sabe por quê? Você já passou pela sua cabeça, se fosse você, se fosse a sua mãe, você gostaria que alguém ficasse filmando, expondo, ou até colocando em rede social alguém da sua família? Isso não é uma coisa agradável. Tá tendo a convulsão ali, todo mundo entra em pânico, às vezes é uma mãe que está com um filho do lado. Nesse momento, tem que socorrer a mãe, mas deixa alguém segurar da mão dessa criança, porque é muito traumatizante que essa pessoa, quando voltar, de acordo com o tipo da convulsão que ela teve, ela não vai ter consciência do que está acontecendo durante alguns segundos. Até ela retomar isso, tem que marcar quanto tempo, principalmente porque ela pode ter, durou lá 2 minutos, ela tendo essa crise convulsiva, ela vai retomar e pode voltar. Vou dar um exemplo de um conhecido meu, que ele começou a ter convulsão. E aí, ele achou que era, de repente aquilo aconteceu ou por causa de reação de um medicamento que ele tomou. Bom, enfim, ele relutou ir atrás, estou contando isso para servir de experiência para vocês. Quando ele foi ao médico, que ele decidiu fazer um exame, ele descobriu que era um nódulo, era um câncer que ele estava, era um câncer na cabeça, o qual começou a reagir o corpo dando a convulsão nele. Então, assim, a convulsão pode dar em qualquer pessoa, desde uma reação de um medicamento, a intoxicação, inalação de produtos tóxicos, todos podem ser uma convulsão.
E a epilepsia é uma doença neurológica, o qual também dá convulsão. Mas não é quem teve convulsão uma vez que vai ter pela vida inteira. Mas quem tem epilepsia, o diagnóstico médico é que ele tome medicamento para que ele não tenha. O que eu gostaria que vocês anotassem aí? Que recentemente teve um programa, programa Encontro da Fátima Bernardes, onde um pai, que é biólogo, passou falando sobre a utilização, deixo bem claro que eu não faço apologia ao uso da maconha, mas tem que analisar o preconceito da sociedade, que fala assim, maconha faz mal. Tem certos tipos, é uma planta medicinal, que da forma utilizada correta, ela pode trazer o quê? Ela foi utilizada em benefícios para pessoas que têm o óleo da maconha. Na verdade, não é utilizado, tem o nome... sumiu, assim, deu lápis de memória. Carnabidiol, acho que é esse o nome correto. Ele é utilizado. Se vocês quiserem depois, a professora até pode compartilhar o vídeo com vocês, tá? Falando disso, porque esse pai, inclusive, ele é biólogo, ele começou a fazer essa pesquisa. Aqui no Brasil, a maconha não é autorizada, só que ele tem uma ONG e ele ajuda pais que têm crianças. Tem relatos ali nesse vídeo e tem uma mãe que tinha uma criança que ela tinha mais de 30 convulsões por dia. Então, com o uso, com a autorização do juiz, em algumas farmácias, então eu gostaria que vocês lessem um pouquinho mais sobre isso, que agora vai ser liberado a venda, desde que tenha uma autorização do juiz, tá? Então, não é que o Brasil liberou o uso da maconha, não é que aqui, mas mediante a uma ação judicial, mediante a liberação do juiz, as farmácias passarão a vender o carnabidiol, ok? Gostaria de saber o seguinte, Maria Eduarda, a respeito do que a professora passou aqui na aula hoje, já que nós falamos ali que a crise convulsiva pode dar ali inúmeras contrações, né? Eu gostaria de saber se você, a Larissa, a Amanda, alguma de vocês ficou com dúvida relacionado à convulsão? Dúvida, Maria Eduarda? Não. Dúvidas, Larissa? Não. Amanda? Não. Mas até agora a gente falou do quê? Convulsão. Na próxima aula nós vamos dar continuidade, mas agora nós vamos falar da manobra de Heimlich. O que é manobra de... Deixa eu falar, desculpa, a palavra mais americanizada. Heimlich, tá? Desculpa, tinha falado errado. Heimlich não. Heimlich é o sobrenome, tá? De quem criou essa manobra. Mas a pergunta principal dessa aula nós vamos falar nessa aula, da mesma forma que nós fazemos a desobstrução em adulto, é a mesma forma que se faz em criança? Em obeso? Em gestante? É feito todos da mesma forma? Próxima aula, a professora vai dar continuidade e vai falar sobre isso. Como que é feita a desobstrução no caso de engasgo adulto, criança, gestante, idoso? O que a gente precisa saber para ajudar a salvar uma vida? E agora, deixo bem claro, não é somente em farmácia. Às vezes você está lá no final de semana, está em casa, não resolve, não dá tempo de chegar a ambulância. E aí, como que você deve proceder? Como que a gente faz para poder estar salvando uma vida? Bom, próxima aula, então, assim, imperdível, assim como essa. Daqui a pouco a professora vai colocar lá no grupo mais 3 perguntas correspondentes a essa aula. Um exemplo, se vocês aprenderam que convulsão não é tudo igual, que existe convulsão que é parcial e tem convulsão que tem nível de perca de consciência, que não se coloca o dedo para tirar a língua de quem está tendo convulsão, que não se coloca nenhum objeto, que nós devemos proteger a cabeça dessa pessoa, não deixá-la sozinha e guardar quanto tempo. Afastou o curioso? Afrouxa a roupa dessa pessoa, mas de preferência que tenha um pano para poder cobrir. Ela vai urinar, se ela tiver com a bexiga cheia, e relembrando que ela vai fazer o quê? Evacuar.
Então, pensando nisso, que esses movimentos desordenados que essa pessoa tem causam alteração na função cerebral. Então, ela vem acompanhada de perda de consciência, a maioria delas. Mas não é só quem tem crise epilética. Qualquer um de nós pode ter. Então, crise convulsiva, como sintomas e tudo ali, nós falamos no decorrer da aula. Espero que tenha ficado bem claro. E vou encerrar essa aula dizendo para você assim, aproveite cada momento, porque eles não voltam. O que voltam é a vontade de voltar no tempo. Então, vamos viver o agora, mesmo em meio a tantas dificuldades que a gente está enfrentando. Vamos permanecer firme e nós estamos aqui, tanto eu como toda a equipe do SEBRAC, para auxiliar vocês. Ficou com dúvida, precisa assistir o vídeo, acompanhe com a apostila, mantenha as atividades de você em dia. A professora agora está fracionando as atividades, colocando 3 em 3, e daí, de repente, depois, você não vai conseguir ter um tempo hábil de responder ali 5, 6 atividades. É mais fácil responder 3, depois você responde mais 3, ok? Eu vou interromper o compartilhamento de tela, agradecendo a presença de vocês, Maria Eduarda, Amanda, Larissa. E você que não conseguiu acompanhar agora, assista o vídeo até o final, porque às vezes algumas coisas que são mencionadas durante a aula faz toda a diferença para você poder estar agindo diante dos primeiros socorros. Ok? Grande beijo. Fiquem com Deus. Obrigado, Larissa. Obrigado, Maria Eduarda, Amanda. Semana que vem, estamos aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal. Vamos falar aí da convulsão. Vamos falar aí da manobra de Heimlich. E a professora também vai falar um pouco sobre hemorragia nasal. A respeito, como vocês haviam perguntado, do retorno às aulas do presencial, qualquer mudança que houver aí, que for passado para nós, o CRA vai estar entrando em contato com vocês, nós vamos estar colocando no grupo e ligando, ok? Então, grande beijo, por enquanto, até semana que vem, quaisquer dúvidas, coloca lá no grupo, tá? Boa semana. Bom final de semana.